70% dos brasileiros, aproximadamente, não sabe ou não entende o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Bora explicar então, vamos lá. Então, a Conferência do Clima, a reunião global onde nós discutimos as mudanças climáticas, os efeitos da mudança do clima, como os desastres, etc., tem um papel de destaque global. Desde 1992, na ECO 92, no Rio de Janeiro, o Brasil protagonizou uma agenda ambiental global, não só pelas suas características, não só geográficas, climáticas e de biodiversidade, mas pelas características de cultura, de visão de nação que nós temos, né? Aquilo não era nem ECO, não era nem COP ainda. Era ECO 92. E lá que se iniciou. Então, de lá para cá, de 1992, nós estamos na 30ª reunião anual do clima, onde ela tem o que o Rodrigo muito bem colocou, o estresse adicional ano a ano, momento a momento. Quer dizer, países, nações vão definir o que é prioritário, vão organizar suas agendas, e a gente sabe que a pauta interna de uma nação é completamente estressada, né? Diferentes atores, diferentes demandas, diferentes necessidades, diferentes momentos para diferentes gestões públicas e políticas. Então, a COP é a Conferência do Clima, é o momento em que a gente tem para dialogar globalmente e encontrar saídas possíveis, alternativas criativas, locais, regionais, para que a gente enfrente melhor a mudança do clima. É uma realidade a mudança do clima, é uma realidade que o mundo está mais quente, é uma realidade que todos os eventos meteorológicos e climáticos estão mais intensos, morrem mais pessoas, tem mais impacto na economia, mais impacto na saúde, mais impacto em toda a nossa sobrevivência. Então, do ponto de vista ético, humanidade, a nossa casa, o planeta Terra, precisa ser melhor gestionado, precisa ser respeitado, e a gente precisa de legislações nacionais e internacionais. Do outro lado, estas negociações também empacam ou são difíceis, porque existe uma série de forças, tensões, por exemplo, comércio, agricultura e assim por diante. Agora, o Rodrigo deu um destaque, eu como geógrafo climatologista, me inspirei. O Rodrigo está na maior floresta tropical do mundo, nesse momento. É o bioma mais representativo, aglutinador de uma discussão de uma COP possível no planeta Terra. Fica no Brasil. É um ponto para esse palco que o Brasil chamou para si, para tentar um acordo, uma liderança, uma renovação necessária, extremamente importante. Preciso ainda conectar com outro bioma brasileiro extremamente importante, que é o bioma Pampa. Então, o Rodrigo está no extremo norte do país, num dos biomas mais relevantes do planeta Terra, para não dizer o mais relevante, né? Nós aqui no Pampa, junto com o extremo sul da Mata Atlântica. Então, veja que esse momento é oportuno para a gente discutir como é necessário protegermos a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia e o Pampa, e isso não necessariamente é facilmente acordado dentro do próprio país. Tá? Agora, na COP, que é onde, né, nos integra aqui, a gente vai e deverá vencer o maior desafio que a humanidade tem, é a mudança do clima. E, sem dúvida alguma, o outro grande desafio que nós temos para essa COP, que vem se arrastando nas COPs anteriores, é como financiar estratégias de desenvolvimento, qualidade de vida e assim por diante. Então, esse Fundo Amazônia, por exemplo, né, esse fundo de florestas, vamos dizer assim, de novo me chamou a atenção, porque colocar a Malásia e o Brasil par e passo nessa conexão é extremamente importante do ponto de vista global, né? Os dois hemisférios do planeta, as duas regiões mais diversas, né, do ponto de vista tropical e equatorial, extremamente importantes do ponto de vista da circulação geral da atmosfera a partir da região tropical e biodiversidade, se somaram,
né? Então, acho que o Brasil está enfrentando muito bem a ausência dos Estados Unidos, um dos maiores poluidores, uma economia de peso. Vou falar dos Estados Unidos seguidinho, professor. Então, guarda um pouquinho acho que é isso, né? A COP é onde a gente reúne anualmente as discussões mais relevantes da humanidade, em todo aspecto do nosso cotidiano. Bom, como o professor falou aqui, estamos sim enfrentando uma emergência climática, né, professor? As mudanças climáticas estão acontecendo, isso não é uma opinião, isso é um fato que está acontecendo. Então, a COP vai discutir como fazer uma transição energética, como o professor falou aqui, fazer o financiamento disso tudo, que isso custa dinheiro, né, e como proteger as florestas tropicais, né? O Rodrigo até falou do fundo aí que está sendo organizado. Bom, professor Francisco Aquino, eu vou pedir lá para a produção rodar as imagens que a gente tem recentes da destruição no Paraná, daquele tornado que arrasou lá uma cidade no Paraná. E eu queria que o senhor falasse em cima do que a gente vai assistir aí das imagens, que relação tem isso que a gente está vendo aí agora, que aconteceu recentemente, com o que está se discutindo lá em Belém do Pará? Tem total relação, né? O evento que ocorreu aí de sexta para sábado, né? Final da tarde de sexta-feira, agora que passou, no oeste do Paraná, perdão, né? Realmente está aí entre provavelmente o segundo ou terceiro, sei lá, tornado mais impactante da história do Brasil. E tem vários detalhes que chamam a atenção. O mundo está mais quente. O Brasil teve supressão de vegetação de norte a sul, quer dizer, o Brasil obviamente se tornou mais quente também, né? E o efeito é ter ciclones extratropicais se formarem, se organizarem, quando em especial sobre o continente, sobre o Rio Grande do Sul, são mais impactantes, e a frente fria desenvolve mais tempestades, e dentro dessas tempestades, uma nuvem cumulonimbo se torna excepcionalmente exuberante, nós chamamos ela, nesse caso, de supercélula, gerou um tornado que chega a ter aproximadamente 1 quilômetro da sua base quando toca a superfície. Em média, os tornados têm 100, 200 metros quando toca o solo. Aquele funil, quando toca o solo, ele tem mais ou menos aí 100, 200, 300 metros. Esse, pelas contas que nós estamos fazendo, pelo tamanho da cidade, pelo tamanho da destruição, ele teve pelo menos 1 quilômetro de base, né? Então, entre a BR-153, que passa ao lado do município, e toda a sua infraestrutura, ela foi levada... Município de Rio Bonito do Iguaçu, né? E isso em fração de segundos, não dá um minuto para isso tudo. Então, uma cidade ao redor de 12, 14 mil habitantes, né? Praticamente 90% da infraestrutura de toda a cidade foi destruída, foi levada. Visualmente, quando a gente olha estes lugares, a gente categoriza pela destruição e pelo que a gente estima da velocidade do vento. Numa categoria de 1 a 5, ele é 3, então foi um furacão 3. Quando a gente tenta mensurar mais... Furacão ou tornado? Perdão, tornado categoria 3, me perdoem, um tornado categoria 3, né? Recentemente nós falamos do Melissa, né? Do Melissa. Tá? Então, agora, quando a gente avalia o impacto no padrão de asfalto, no padrão de concreto, na infraestrutura das casas, a gente avalia isso melhor. Ele também foi configurado como um EF3. Essa é a nossa métrica mais moderna de identificação. Mas assim... Mas o que tem a ver isso com o que está se discutindo lá? Isso é resultado desse quadro de emergência climática que a gente está vivendo? Total. Isso é um planeta mais quente e, em especial, uma América do Sul mais quente. O que nós observamos ao longo dos últimos 30, 60 dias? Várias passagens de ciclones extratropicais com frentes, as tempestades, derruba poste, derruba energia, tem destelhamento, tem granizo recorde, tem aí 30 a 40 centímetros de granizo acumulado em área de campo, lavoura ou estradas. A gente viu isso nos últimos dias entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Então, as primaveras são tempestuosas, mas elas estão mais tempestuosas. Isso é porque aquele 1,5 grau que a gente queria evitar pelo Acordo de Paris, infelizmente a gente está ali não vencendo. A gente está 1,4
4, 1,56 e assim por diante. Mas ainda bem que teve, né? Porque se não tivesse... Sem dúvida. O Acordo de Paris é extremamente importante, porque os nossos desastres no Brasil e no Sul ou no mundo seriam piores se a gente não tivesse o Acordo de Paris. Então aí está a importância da COP30 avançar minimamente algo que... É a maior, a relevância é muito grande da COP30, porque a gente tem tempo para fazer a solução. Provavelmente a gente vai passar um pouco, seguramente de 1,5 graus acima da temperatura média global. Mas se a gente mitigar, reduzir a emissão de CO2 e a gente adaptar, ganhar resiliência, em especial recuperando áreas degradadas, usar a natureza como parceira aliada no planejamento estratégico, no desenvolvimento, isso é vital. E eu sempre insisto num ponto, Léo. O Brasil, ele tem a sua vocação natural e a sua vocação agrícola. Se a gente associar essa vocação da agricultura brasileira, no seu gigantismo, na sua tecnologia, na sua ciência, o presidente comentou isso, ciência, tecnologia, legislação e uma cultura, né? Um acordo global, né? Se a gente fizer isso, tem um impacto tremendo no Brasil e global. E eu provavelmente, aqui eu arrisco muito, porque eu realmente não sou um grande especialista, não sou negociador internacional, né? E a gente tem que evitar muito não cometer erros na lógica dessa divisão, né? Mas o Brasil, ele sempre sofre muita pressão internacional e muito da confusão pré-COP no Brasil é porque nós somos uma verdadeira liderança ambiental e agrícola, por exemplo, globalmente falando. Então, o Brasil tem uma capacidade de criação, de tecnologia, de desenvoltura social e cultural muito grande nesse cenário. E é por isso que, de novo, eu insisto, ter a COP no Brasil, trazê-la para a Amazônia, é um desafio enorme. Eu até diminuiria todos aqueles falta de hotéis, preço dos hotéis, falta de infraestrutura, o gigantismo do evento para o tamanho de Belém do Pará. Isso tudo é pouco quando você enfrenta o maior desafio e as maiores discussões que estão postas nesse momento aí ao lado do Rodrigo, que é países, nações tentando arrumar as melhores soluções e se garantir frente a esse desastre em curso, né? Eu vou dizer assim.